E eu converso agora com o secretário estadual de Fazenda, Gustavo Barbosa. Secretário, muitíssimo obrigada por atender o nosso convite. Boa tarde para o senhor. O senhor, como sempre, se reuniu mais uma vez com o governador Pezão. Alguma novidade, alguma mudança nesse pacote ou mantém tudo igual? Não, essas reuniões fazem parte do dia a dia do secretário de Fazenda com o governador de estado, principalmente na situação atual. As medidas foram remetidas via projeto de lei à Alerj, que agora será discutida dentro do parlamento, propondo aperfeiçoamentos, enfim, está nesse momento agora dessa forma. Secretário, para o servidor, que significa menos salário, um desconto maior de impostos, ou seja, menos dinheiro. Quer dizer, isso drena o dinheiro da economia, né? Não poderia ter um efeito reverso e ficar mais escasso ainda? Atualmente, é importante a gente colocar que a crise no Estado ela é gravíssima, né? A situação financeira do Estado ela é de uma magnitude nunca vista antes. Então, hoje, se não fizermos nada, nós teremos até o final de 2018 um déficit financeiro da ordem de 52 bilhões de reais. Então, é importante dizer que ninguém está satisfeito em realizar, em propor tais medidas. A gente não tinha isso como objetivo, mas essas medidas elas são necessárias, elas se impõem, né? Nós temos hoje um sistema previdenciário que é extremamente caro, né? O Estado arrecada 5 bilhões de reais de arrecadação de contribuição previdenciária e paga 17 bilhões de reais de despesa, ou seja, é um déficit de 12 bilhões de reais. Nós precisamos buscar o equilíbrio. Eu acho que pior é um Estado que não tem a capacidade de prestar serviços, ter condições de pagar o seu servidor, enfim, eu acho que essa situação é a pior de todas. Secretário, o servidor que não contribuía para a Previdência agora vai ter uma alíquota de 30%, né? Isso não onera demais quem ganha menos? Isso é justo o servidor ajudar a pagar essa conta? Olha só, realmente é duro, como eu falei, são medidas duras, mas eu insisto, hoje do déficit aproximadamente de 19 bilhões de reais, 12 bilhões de reais se referem à Previdência, o sistema previdenciário hoje de 460 mil servidores, entre ativos, inativos e pensionistas. Então, não tem como você fugir desta conta, o sistema previdenciário, ele é caro. E hoje, vamos lembrar que o Estado também vai entrar com recursos que são recolhidos de tributos. Então, há uma divisão de conta nesse caso. Agora, secretário do Ministério Público culpou o governo do Estado pelo caos financeiro e administrativo que a população vem passando, né? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Bom, é uma visão do Ministério Público. Eu tenho o direito de entender o que acha mais adequado. Acho que é importante a gente manter interlocução com todas as instâncias, todos os poderes, Ministério Público, Alerj, TCE, enfim, Tribunal de Justiça, todos os poderes, é importante essa interlocução. Secretário, essa contribuição de 16% adicional vale por 16 meses. Existe a expectativa de que esse prazo seja alongado? Prolongado? É possível. Na proposta, a gente está colocando no mínimo 16 meses, vai depender de como vai se comportar a economia, como as ações que foram propostas irão se comportar, enfim. Mas, sim, no mínimo 16 meses. Agora, eu queria que o senhor comentasse sobre a isenção fiscal, né? Que alguns economistas e políticos culpam a política de isenção fiscal como parte também de culpa por esse estado que se encontra a economia do governo. Eu acho que essa pergunta é bastante importante e relevante discutir. De quanto seria esse déficit? Disse que seriam de 151 bilhões de reais que não entraram. Não, isso não corresponde à realidade. Imagina um estado que tem uma arrecadação tributária na faixa de 35 bilhões, ter 5 vezes esse valor de incentivo fiscal. Então, isso não procede. A isenção ajudou ao Estado? O que o Estado ganhou com isso? Bom, eu posso citar aqui várias coisas, mas eu vou citar um bem que é bem claro. O polo automobilístico do Estado do Rio de Janeiro hoje é o segundo do país. Há 10 anos atrás isso não existia. Isso é um primeiro ponto. É importante a gente colocar que a política de incentivo fiscal é praticada no Brasil inteiro. Hoje há uma guerra fiscal entre os estados para atrair investimentos. Nós temos, vamos lembrar, que essas indústrias automobilísticas estão ali em Resende. A maioria está ali em Resende, ou seja, a um passo do estado de São Paulo. Né? Se não tivéssemos tido esse trabalho, essa busca dessas empresas, elas estariam aqui gerando milhares de empregos como gerou. Então, o incentivo fiscal, ele tem um motivo. Primeiro, se o Estado não pratica, ele vai estar fora do processo. Segundo, ele atrai, além de investimentos, ele gera empregos, ele gera próprio investimento na região. E por último, deixar claro também que os incentivos fiscais, eles têm como grande maioria incentivos oriundos do CONFAS, que é um Conselho de Secretários Estaduais de Fazenda e que são aprovados por unanimidade, ou seja, o Estado aqui pratica e todos os outros estados praticam. Eu acho que isso é importante colocar
insisto, não é o grande causador do déficit financeiro hoje do Estado. Bom, a gente vê economistas também falando que é necessária a ajuda do governo federal. Como é que estão aí essas negociações? O que é que o senhor ouve do outro lado? Isso. É importante colocar duas questões. A primeira, o Estado recebeu agora em julho o valor de 2,9 bilhões de reais como auxílio com relação à época das Olimpíadas, enfim. Então, a União já alocou 2,9 bilhões de reais. Atualmente, a União, ela não, pelo menos tem colocado de forma explícita que ela não vislumbra uma nova ajuda ao Estado do Rio ou aos outros estados. Existem ações que lá estão sendo discutidas em Brasília, mas restritas, e aí eu falo com relação a uma missão que o Tesouro Nacional teve aqui, em que só uma assessoria técnica, não uma assessoria, sim uma procura conjunta de ações que possam ajudar o Estado do Rio a sair dessa grave crise financeira. Privatização também estaria nos planos? Não, a gente... Tipo privatização? Sim, sempre é tocada, não como privatização, mas, por exemplo, a SEDAI é colocada como uma situação em que pode ser um objeto de busca de equacionamento dessa situação. É possível, mas não há ainda nada decidido com relação a isso. Bom, secretário, na LERJ, os deputados já preparam algumas emendas, né? E o presidente do Tribunal de Justiça do Rio disse que vão ter várias contestações judiciais. Como é que vocês estão preparados para lidar com isso? Bom, primeiro, com relação à LERJ, a gente entende que é o processo democrático, faz parte do processo democrático um projeto de lei ser enviado e ser emendado, enfim, isso é legítimo e é devido isso. Com relação à questão da constitucionalidade das ações que a gente propôs, é uma questão de visão. A nossa tese, a gente entende que a nossa tese ela é robusta, ela tem sentido jurídico, enfim, mas, insisto, num Estado democrático é legítimo que o Tribunal de Justiça se posicione, enfim, e que nós também nos posicionemos. E, secretário, para a gente finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para esses servidores que estão lutando aí com essa crise, que estão sem dinheiro, que não têm como pagar as contas, que apesar de a gente saber que a situação do Estado é gravíssima, mas queria que o senhor desse uma palavra para essas pessoas. Bom, primeiro assim, é importante dizer que atualmente os salários dos servidores estão em dia, né? Eu acho que é importante colocar isso. Vários estados estão com seus salários atrasados. E não é atrasado o mês, é até mais atrasado. Isso é importante. É claro que não nos agrada, por exemplo, pagar o salário no 10º dia útil. Não é a melhor coisa que a gente entende, mas é possível. O Estado arrecada mais, a maior arrecadação vai até o 10º dia útil. E esse é o motivo que hoje nós colocamos o 10º dia útil. Com relação a essas medidas propostas, a gente entende que essa ação ela é ruim, ela é dura, sim, mas ela é necessária para o servidor ter lá no futuro a garantia que vai receber o seu salário, lá no futuro ter a garantia que a sua aposentadoria será paga na época certa. Esse é o grande legado que eu entendo que essas medidas poderão deixar. Secretário, muitíssimo obrigada mais uma vez por sua presença aqui no Repórter Rio e um ótimo trabalho. Obrigado pela oportunidade de fazer os esclarecimentos.